Olá, seja muito bem-vindo ao Forbescast, o podcast da Forbes. Eu sou o Zé Vicente, editor-chefe da Forbes. Eu vou conversar com a Mariana Soletti Beckhäuser, CEO da Beckhauser, uma empresa familiar fundada no Paraná em 1970 que se dedica ao desenvolvimento e à difusão de tecnologias para o manejo e contenção de bovinos. Mariana, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Zé. Você já começou com o trocadilho, né? Beckhäuser, Beckhauser, o nome simples a gente complica um pouquinho mais. Mais ou menos simples. Antes da gente falar de contenção de bovinos e manejo de bovinos, que é uma coisa até que a Vera Ondei, a nossa editora de agro, ela entende muito mais, vocês teriam uma conversa muito mais técnica se ela estivesse presente, mas, para variar, ela está no mato apurando matérias para a nossa vertical de agro. Então vamos lá, por que você chama Beckhäuser e a empresa chama Beckhauser? O seu Beckhäuser é EU, né? Esse ROI, na verdade, é EU. Sim. Que confusão é essa? O nome original da família que veio da Alemanha há muito tempo, meu tataravô nasceu no navio, e o nome original ele era escrito com A tremado U, e o som no alemão do A tremado U é OI, assim como o EU, o som também é OI. O meu avô foi registrado no cartório com A, sem o trema, caiu o trema, e vira Beckhauser, que é o nome que ficou na empresa. Mas, como os cartorários da região era tudo ali meio, né, descendente também de alemão, pela sonoridade, na pronúncia do Beckhäuser, o meu pai ficou registrado com EU. Meu pai, meu tio, que também era sócio da empresa, então a empresa ficou pelo nome do meu avô, mas o nosso sobrenome com E. Eram comuns, né, algumas décadas atrás, essas trocas de letra, de nome dos imigrantes, né? Minha família também veio da Itália, cada um escreve de um jeito. Na hora que você quer pesquisar para tirar a cidadania de outro país, né, por exemplo, essas letrinhas fazem falta, né? Dão um trabalho adicional que não precisava. Dá uma confusão. Mas vamos lá. Manejo e contenção de bovinos. O que é isso? Do que envolve manejo e contenção de bovinos para um leigo como eu? Vamos lá, para o universo São Paulo, né, no meio dos prédios, enfim. O nosso produto, ele aterra na linha de produção da fazenda. Então, assim, qualquer coisa numa fazenda de produção, né, de animais de produção, a gente produz matéria-prima para a indústria da carne. Predominantemente, o nosso negócio, a gente trabalha pouco leite e mais voltado para a pecuária de corte. Então, qualquer coisa que vá se fazer com o animal, um procedimento cirúrgico, uma aplicação de medicamento, uma leitura de identificação, qualquer procedimento de controle sanitário, inseminação artificial, enfim, tem que se conter o animal. Né? O método tradicional antigo era o laço. Laça, derruba. Então, o que a gente fabrica são equipamentos que permitem que não se precise usar desse manejo mais agressivo, que coloca as pessoas em risco e os animais também, né? Machuca, gera estresse, enfim, que tudo isso dá resultado na qualidade da carne que a gente vai consumir depois também. O animal que é estressado, a qualidade dessa carne não vai ser a mesma. Ele tem reflexo, inclusive, no tempo de durabilidade de prateleira. Então, o equipamento de fabrica são máquinas de contenção. O curral é o centro de manejo da fazenda. Então, a gente, para trabalhar com os animais, leva o gado. Se assistir vídeos, acabou de ter recente o filme, novelas que passa pecuária, assim, os animais são conduzidos pelos peões, né, em grupos maiores, em lotes, para o curral. O curral é o centro de manejo. E ali a gente afunila animal por animal num corredor de manejo, e o nosso equipamento é o centro desse corredor. Então, aí eu dou segurança para a pessoa que está trabalhando, o animal é contido. A gente se inspira muito numa doutora americana da Universidade do Texas, que é uma zootecnista, que é uma autista de alto desempenho e que descobriu que ela enxerga parecido com os animais. Chama Temple Grandin. E ela criou para ela mesma, na casa dela, um equipamento que ela chamava de máquina do abraço. Ela diz que o animal, esse sistema de contenção, é que o animal se sente mais seguro porque ele parece que ele está sendo abraçado.
E ele não consegue se debater, não vai se machucar e as pessoas têm segurança para trabalhar também. Tá, então o teu carro-chefe é esse equipamento de contenção. Exatamente. Vocês produzem quantos? Qual é o tamanho do negócio? A gente fabrica, bom, depende da época de mercado, mas vamos falar em pico de produção mensal, 100 unidades de equipamento mês da linha tradicional, que é a operação manual. A gente tem as linhas de operação automatizada, que são um volume menor, na automação total hoje está cerca de 15% do negócio. É algo que começou, a gente lançou o primeiro equipamento automatizado para manejo de gado no Brasil em 2005. Até então era só operação manual. Nós estamos falando de uma jornada relativamente curta ainda e é a linha que mais cresce. E hoje ela representa 15% do negócio e a gente tem uma divisão também automatizada para a indústria frigorífica, que nasceu da mesma demanda de como é que a gente leva esse olhar do bem-estar animal, do cuidado no manejo para dentro da indústria, até para atender auditorias internacionais de bem-estar animal. Tem normativas, né, que são seguidas por grandes compradores, grupos, enfim, que auditam seguindo os critérios do American Meat Institute. E aí ele coloca algumas... o animal não pode... Tem limite de vocalização, de sinais de reação, enfim. Então, o animal obrigatoriamente tem que ser insensibilizado antes do abate. E aí, para insensibilizar, esse animal tem que ser contido para você conseguir acessar o animal para fazer a insensibilização. Então, a gente foi convidado a desenvolver por uma universidade, um grupo de estudo de referência de bem-estar animal no Brasil, que é o Grupo Ético da Unesp de Jabuticabal, e por uma indústria frigorífica. Isso faz 2005 para 2006, foi quando a gente fez o primeiro equipamento para a indústria. E daí é que a gente levou a automação para dentro da fazenda. Quando a gente fez para a indústria, a gente fez manual, e a indústria falou, bom, mas para o meu volume, eu preciso que seja automatizado, o manual não dá. E a gente automatizou lá e levou para o campo. Você usou um termo aí que eu não conheço, insensibilização, é isso? O que é isso? É um processo de insensibilização ou atordoamento, é como se fosse uma anestesia antes do animal ser abatido. Para respeitar os princípios de respeito ao não sofrimento, o animal não sentir dor, medo. Tem uma série de... São 5 preceitos, que são as 5 liberdades animais. E dentre elas estão previstas dor e medo. Então, o procedimento padrão para uma planta frigorífica que está adequada a esse atendimento das normativas internacionais, ela precisa respeitar esses critérios. Então, o animal, obrigatoriamente, ele tem que ser atordoado, insensibilizado, enfim, como se ele recebesse uma anestesia antes do procedimento de abate. Entendi. Bom, vamos voltar um pouquinho. Você é da 3ª geração da família Beckhauser, ou Beckhäuser, ou Beckhauser. Beckhauser, para facilitar. Beckhauser. É um nome só para gravar, fica mais fácil. Da família Beckhauser. Conta um pouco como é que foi a sua entrada na empresa, quais são suas primeiras lembranças desse negócio da família. E depois a gente comenta o fato de você ser uma mulher no meio, né, no agro, que ainda é predominantemente masculino, né? Sim. Bom, eu nasci literalmente dentro da empresa. Quando eu nasci, a gente morava no prédio onde depois virou o escritório da empresa. É uma empresa familiar, começou lá em 70 com os meus avós. Isso em Paranavaí? Em Paranavaí, tá, no interior do Paraná. E em 76 meus avós se separaram. E aí já te conto, ser uma mulher à frente para mim é um meio que tem ainda muito pouco, mas eu tenho na história já um precedente. A minha avó, quando os meus avós se separaram, a minha avó assumiu o negócio. Em 76 era pouquíssimo, né? Se hoje é pouco, imagina naquela época uma mulher à frente. Ela trabalhava na indústria, nas máquinas mesmo, ia para o campo, também para as fazendas. Mas ela tocou o negócio mais 2 anos, o negócio já não vinha bem, e a empresa quebrou e recomeçou na geração do meu pai. Então, assim, meu pai, meu tio, minha mãe e o Celso, que era na época funcionário, depois virou sócio, eles recomeçaram o negócio em 80. Então, eu falo que eu sou uma 2ª, 3ª geração
né? E o que está no DNA da empresa é muito dessa... Tem o olhar da criatividade, do pioneirismo, da inovação muito aterrada no produto que vem do meu avô, né? E tem essa coisa do acreditar, da garra, da fé, do trabalho que vem da minha avó, que permanecem com a gente até hoje, mas muito dos valores que estão na empresa hoje são da segunda geração, que é a geração do meu pai, né? Então, meu pai fez muito essa jornada do pioneiro que respira a empresa, todos os setores. E aí eu fui fazer comunicação social, não quis fazer administração já para não... Falei, não quero trabalhar com meu pai, porque vai parecer que eu não fiz nada eu, né? Na vida eu tinha essa sensação de que vou fazer um outro caminho. Então, eu fui fazer comunicação. Me formei, continuei, fui trabalhar no mercado fora da empresa, né, primeiro, e aí uns 2 anos depois de formada, foi me caindo a ficha do quanto, primeiro que eu via o negócio, a gente acompanhou muito de perto, né, o nosso passeio de final de semana era ir para a feira agropecuária, brincava no parque de diversão, era equipamento, ia junto para a fazenda, então a gente estava muito próximo, né, meu pai sempre foi muito conectado, ele sempre vibrou muito com o negócio e a gente acompanhou isso de perto. Então, vai pegando pelos poros. Mas, dado momento, eu fui percebendo que assim, o negócio começou a crescer e meu pai precisava de ajuda. Ele fazia, né, o marketing comercial, o olhar do financeiro estratégico, tinha um pezinho dentro da indústria. E aí vai começando a ficar pesado e ele me pedindo ajuda em algumas coisas pontuais. Tem um evento, você podia vir me ajudar a organizar, tem a ver com a sua área. Eu tenho uma newsletter, precisava dar uma olhada, enfim. Comecei aos poucos, fazendo uma coisa ou outra, e em algum momento me caiu essa ficha de que dentro do negócio da família eu teria mais oportunidade de influenciar no caminho do que eu acreditava. E eu estava, na época, concluindo uma pós em comunicação comunitária, e eu olhava para o negócio e falava, por que quem faz bem para o mundo tem que ser ONG, e empresa serve para dar lucro para o acionista, e são coisas, parece que tem uma dicotomia aí, né? E eu encontrei esse espaço de, vindo para dentro da empresa, poder influenciar num caminho que já tinha uma abertura assim, já tinha uma visão bacana do meu pai, dos sócios, do cuidado com as pessoas, nesse olhar do bem-estar animal, que foi algo, quando eles começam a falar disso na década de 90, não se falava assim no setor, né? Tinha na academia ainda alguma coisa, mas muito pouco, não tinha cadeiras tratando do tema em todas as universidades, hoje é muito mais difundido. Enfim, e foi isso que me trouxe, assim, o acreditar no que estava conectado com o propósito da empresa e na possibilidade de ajudar a levar isso adiante, enfim, diferente do que talvez eu teria de oportunidade no mercado como eu estava, né? Você tem irmãos? Eu tenho irmãos. O meu irmão, eu sou a mais velha, e aí o próximo da fila, meu irmão, trabalhou na empresa também, trabalhou na área comercial durante alguns anos, depois ele saiu e ele está conosco hoje numa esfera mais estratégica, no olhar de inovação, assim, visão de futuro do negócio e principalmente a inovação em produtos. A gente tem um comitê de inovação e ele participa quase como que um consultor externo, acompanha as ideias de desenvolvimento e validação de produto. E a minha irmã mais nova, do primeiro casamento dos meus pais, nunca trabalhou conosco na empresa, e aí eu tenho uma caçulinha que ainda não está na idade de trabalhar também. Tá legal. Bom, mas pelo jeito quem mergulhou mesmo foi você, né? Que você assumiu a vice-presidência em 2014 e a presidência em 2018. Fala um pouco sobre esse processo de você assumir os principais cargos da empresa. A gente veio num processo, logo que eu entrei na empresa, em 2005, eu comecei a trabalhar efetivamente na Beckhauser, na área de comunicação. Então, eu fui estruturar uma área de comunicação, mas empresa pequena, a gente acaba se envolvendo um tanto com uma coisa, um tanto com outra, e eu fui vendo que a gente assim, tinha
um grupo de sócios, eram 4 sócios que tinham assim, uma parcimônia incrível, construíram uma jornada incrível, mas que ao mesmo tempo tinha pouco diálogo para combinar o jogo. Era muito a visão do meu pai e todo mundo caminhando junto, mas assim, para um olhar de futuro, e aí segunda geração entrando, nessa época eu tinha já 2 primos, mais 2 filhos do Celso, que é outro sócio trabalhando na empresa, e aí cheguei eu, depois também veio meu irmão, falei, bom, a gente precisa começar a criar esferas de conversa, estruturar uma governança de como que a gente vai se conversar para olhar para frente, porque a gente não vai conseguir fazer a mesma coisa que a geração anterior, né? Assim, eles se entendem no olhar. E aí a gente começou a falar disso, de um alinhamento societário, foi buscar apoios nesse caminho. A gente fez uma jornada com consultorias, com formação. Eu fui fazer formação, meu irmão também, né? Um curso de... a gente fez um curso de líderes e facilitadores, depois um outro mais voltado para herdeiros mesmo, aqui em São Paulo, uma consultoria chamada Adigo. E a gente escolheu, entre algumas vertentes de consultoria, escolheu essa linha. Depois, um dos meus primos também foi. Um filho de cada uma das famílias fez esse processo de formação e a gente começou a estruturar um conselho, a montar um formato de governança entre as famílias sócias. E dentro desse processo foi quando o meu irmão decidiu sair da operação e o meu tio decidiu sair da sociedade. A gente foi criando os espaços de conversa e algumas coisas que não estavam sendo conversadas vieram para a mesa. Então, meu tio, em 2006, ele decidiu se aposentar da operação, que foi o início dessa conversa nossa, e depois a gente teve um hiato, não seguiu com a mesma consultoria, recomeçou, e aí lá em 2012... quando a gente retoma um trabalho com essa consultoria já de São Paulo, ele decidiu que ele queria sair da sociedade. Para ele não fazia mais sentido, e a gente fez toda essa jornada. E nesse caminho, já com o conselho daí constituído, foram vindo, essas decisões foram se organizando. Então, para mim, o meu irmão era gerente comercial e eu estava na área de marketing. E eu sempre fui mais do bastidor, do planejamento, né, do olhar estratégico, mais na retaguarda. E o meu irmão era o cara que estava na linha de frente de falas, de conversa com o mercado. Então, para mim, era muito natural que seria ele o caminho de sucessão. E nem era com o olhar de, tem mais espaço porque é homem, por causa do meio ou não, mas mais pelo jeitão mesmo dele e o meu. Meu pai nunca teve esse direcionamento, né, mais machista de, meu filho homem e tal. A gente sempre teve muita liberdade de escolher as jornadas. Mas no momento em que ele decidiu sair da operação, eu me vi um tanto no lugar de, né, quem é que... E foi coincidente com o trabalho, o momento do meu pai também entender que ele falou, bom, eu não vou estar aqui para sempre. Como é que a gente cuida disso para frente? Como é que a gente vai se organizar? Quem é que vai assumir esse bastão? E aí eu fui para um processo preparatório de coaching, inclusive para eu aceitar que sim, podia ser eu que estaria nesse lugar de conduzir, né, a organização mesmo. Você vê que sucessão familiar, mesmo numa empresa que não é tão gigante e que já estava há tanto tempo no mercado, é sempre um processo meio, às vezes turbulento, mais turbulento, às vezes menos, mas sempre tem ali umas pedras e buracos, né, nesse caminho. A maioria das empresas familiares no Brasil morre na transição da primeira para a segunda geração, né? É muito alto o índice de mortalidade, porque envolve questões, como tem essa mistura de família com negócio, envolve questões que são sensíveis e que às vezes se prefere não mexer, e ao não falar disso, a gente acaba piorando. E aí cai na situação de sucessões abruptas, quando o pioneiro faleceu e aí tem que cuidar disso, mas ninguém se preparou para. Então, eu falo que eu tenho a sorte de... lógico, teve um movimento nosso, né? Eu puxei muito isso junto com o meu irmão, esse olhar de a gente precisa se organizar para olhar para o futuro, como é que a gente vai se estruturar, mas tem uma abertura enorme, assim, do meu pai, que era o cara que estava, né, liderando o negócio e que
depois passou a presidência do conselho dentro dessa jornada de sucessão, super ativo no olhar do negócio. A gente tem uma rotina de encontros mensais de conselho de sócios e ele está conectado com essa parte de inovação, de desenvolvimento de produtos também, que é assim, ainda é um pezinho quase que na operação. Ele vai junto para a fazenda, validar teste, mas teve uma abertura muito grande dele de entender que para o negócio, para quem cria a empresa, a empresa familiar, a empresa é um filho também. Então, para esse filho poder, né, crescer e se desenvolver, ele precisava abrir mão de algumas coisas, que é um movimento difícil, porque, obviamente, as decisões ou a forma de fazer as coisas da Mariana não é exatamente igual do José Carlos. E isso, para mim, assim, na linha de sucessão é muito... Esse foi um exercício. Eu te falei que eu fui fazer comunicação primeiro para não trabalhar com meu pai. Então, assim, eu ir descobrindo, eu enxergar primeiro que eu poderia contribuir dentro do negócio da família e influenciar num caminho do que eu acreditava foi o que me trouxe. Mas eu encontrar esse lugar de entender também por que era eu nesse lugar de sucessão, porque em termos de competência técnica, formação técnica, talvez não seja o que o negócio precisa e talvez não seja daqui a pouco o que o negócio precisa. Mas fazer uma jornada de transição de uma empresa de família que tem esse olhar né, do dono, do pioneiro, que colocou o DNA dele ali para um processo de uma empresa mais profissionalizada, quem tem que fazer esse meio de campo precisa conseguir equilibrar as duas coisas. Então, eu entendi que era esse o meu papel, de novo, com a ajuda, né, de consultorias, de coach. Saber buscar ajuda, para mim, nunca foi problema, assim, diferente já da geração do meu pai, que ele teve que resolver. Meu pai assumiu um negócio com 23 anos. Ele teve que aprender a resolver as coisas e, assim, os nossos problemas a gente resolve sozinho. Minha geração vem num outro caminho, mas é uma dança de ele ir dando espaço e dando os toques né, olha, puxando um pouquinho a orelha onde precisa, e a gente também ocupar o espaço, fazendo do nosso jeito, que é diferente do que é a geração anterior, mas respeitando, cuidando desse legado e, ao mesmo tempo, permitindo trazer o novo, né? E você acha que nesse teu período de gestão, a empresa cresceu, a empresa chegou onde você acha que ela devia ter chegado? O que você faria diferente ou não? Eu acho que a gente tem uma baita jornada pela frente ainda, mas a gente deu um passo bastante significativo. Quando nós formalizamos, eu assumi como presidência, né, como CEO em 2018, junto com o anúncio de mudança da fábrica. A empresa nasceu em 1970, à beira da rodovia do café, em Paranavaí, na época do auge do café no Paraná. E a cidade foi crescendo em volta e a gente ficou na avenida do bairro mais populoso da cidade, na maior avenida. Então, a gente precisava sair de onde estava, e aí nós fizemos todo um estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto, até o custo de oportunidade do terreno, não valia a pena a gente estar onde estava, mas a gente foi fazer esse estudo de localização. Então, olhando para critérios como cadeia de suprimento, logística, proximidade de centros de inovação tecnológica, porque é algo que está muito conectado com o DNA, essa coisa do desenvolvimento de produto, centros de formação, né, de capacitação de pessoas, IDH, e o impacto da mudança para a equipe. Então, precisava levar uma parte significativa do time. A gente olhou o Brasil todo, estudou o cenário Paraguai também. E aí nós escolhemos, final de 2017, a gente fez o fechamento da separação da sociedade com o meu tio. Ele tomou a decisão lá em 12. Foi uma jornada da gente construindo isso. Então, foi uma separação, não teve nenhuma briga, só teve uma constatação de que a gente não estava sonhando junto, olhando para, né, não tinha as mesmas vontades, as mesmas energias depositadas ali no negócio. A gente fechou o processo de separação da sociedade e fechou logo em seguida a decisão da mudança da fábrica e a localização. Então, nós escolhemos Maringá com base nesses critérios todos e a gente anunciou. Então, eu assumi o bastão com a missão de levar a empresa para esse próximo passo, de colocar a planta nova de pé, que assim, é muito simbólico, a planta física, mas que vinha com toda uma questão de uma mudança de modelo de gestão, mais descentralizado. Então, a gente já sai de uma gestão mais do pioneiro para um time de gestores que toca, de fato, a operação. Eu falo que eu sou hoje a pessoa menos necessária para a operação da empresa rodar. A
gente tem gestores cuidando das áreas. Então, é uma jornada de profissionalização. E, felizmente, assim, a gente se mudou em janeiro de 2020. Em março de 2020, finalzinho de fevereiro para março, nós entramos no cenário pandemia, né? Então, a gente tinha acabado de mudar a fábrica. E no agronegócio, ao contrário do que no primeiro momento da notícia a gente esperou, porque a gente revisa planejamento, vamos ver que torneira a gente vai fechar, porque a coisa vai apertar. E ao contrário, assim, em maio nós tivemos um pico de vendas do triplo de um mês médio mensal nosso de vendas. Na fábrica em Paranavaí, a gente fabricava em média 50 equipamentos mês. Em novembro, a gente tivemos que trabalhar com prorrogação de prazo de entrega, a gente foi se ajustando, mas em novembro do mesmo ano, quer dizer, eu mudei em janeiro, comecei a fabricar em fevereiro. Em novembro, a gente dobrou a produção média mensal. A indústria tinha sido projetada para dobrar em 5 anos. Então, assim, foi uma jornada de crescimento muito rápido. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Porque para o agro, o movimento, diferente de muitos outros negócios que caíram, o agro cresceu muito. A gente atribui, né, as leituras, inclusive de analistas de mercado, enfim, nós estamos produzindo comida. Né, a gente tem aqui no Brasil a forma como a gente produz, especificamente falando da pecuária, que é um negócio onde a gente aterra, a gente conseguiu suprir uma lacuna de outros lugares que não estavam conseguindo produzir naquele momento. Quer dizer, quanto mais a gente tem muito a criação ainda integrada a pasto ou semi-confinado, é um formato de produção pecuária que conseguiu suprir, a gente tem espaço para produzir, então a gente conseguiu suprir. É um investimento relativamente seguro no momento de crise ou de dúvida, porque além da terra, os animais estão lá. Se eu demoro um pouco mais ou um pouco menos, muda a minha conta de margem no negócio, mas o boi tolera um tanto, né? Ele caminha um tanto junto. Então, muita gente, inclusive de fora do agro, teve um movimento de trazer investimentos para dentro do agro. Desde de dentro da fazenda até o mercado de carnes, a gente viu muito isso em conversas com clientes, com pessoas que atuam nos negócios. E o cliente nosso tem um perfil muito diversificado. Assim, eu tenho desde pequenos produtores que moram na propriedade, ou enfim, pequeno médio, a gente não atende tanto pequeno. A gente tem grandes agropecuárias, que são tocados como empresas. A gente tem muito uma faixa de média que são profissionais que têm outros negócios, às vezes tem empresa na cidade, ou são médicos, advogados, são profissionais liberais que também têm um negócio pecuário. Então, tem uma distância, às vezes, de quem é o investidor do negócio para a operação em si. No movimento da pandemia, as cidades fechadas, as pessoas foram muito para dentro das fazendas. E aí, o nosso negócio é a infraestrutura. É mais ou menos parecido, na minha leitura, com o movimento de venda de sofás. Não sei se você acompanha esses números. Sofá vendeu muito mais na pandemia. Porque as pessoas ficaram mais em casa. Reforma de casa, assim, domiciliar, também é um mercado que teve uma alta. Móveis de escritório para home office. Óculos. Então, assim, o meu cliente, óculos. As pessoas estavam se vendo mais na câmera. Mercado Ou perceberam, ficaram tanto tempo na frente da televisão e do computador, que perceberam que não estavam enxergando direito, né? Dos óculos eu não sabia. Mas eu faço muito essa associação, assim, o pecuarista foi mais para dentro da fazenda. O pecuarista que não é só pecuarista, ele foi mais também para dentro da fazenda e aí ele investiu em melhorar a infraestrutura. Eu fabrico equipamento, então o nosso negócio cresceu muito rápido e por mais que fosse um cenário que era absolutamente imprevisível, a gente obviamente não se planejou para isso, a gente planejou um negócio para um caminho de crescimento, olhando para mercado, para potencial, né, do rebanho, não só Brasil, mas a gente está num movimento de expansão para outros países, principalmente aqui América do Sul, mas a gente fez a mudança no momento que nos permitiu atender mais rápido essa curva de crescimento rápida do mercado também, por conta da fábrica nova implantada. Então, acho que sim, né, voltando na base da tua pergunta, acho que nesse momento que eu conduzi até aqui, de 2018 para cá, né, eu falo que eu fui meio trainee de presidente, um período aí com meu pai, já durante uns
2 anos antes, eu já estava tocando na prática mais a operação. Mas eu acho que, sim, é bem gratificante assim, olhar para essa jornada e ver né, a rampa de crescimento que a gente conseguiu fazer de uma forma saudável, assim, muito envolvimento da equipe. A gente construiu o projeto muito a 4 mãos, a muitas mãos, né, com os gestores, com o time. Mas eu enxergo que tem muita coisa para fazer ainda também. A gente falou o nome do seu pai já? José Carlos, acho que eu falei em algum momento. José Carlos Beckhauser. Beckhauser, tá bom. Vamos lá, um tema que você gosta muito, sustentabilidade. Como é que você aplica esse conceito na tua empresa? Antes de eu chegar, ele já estava lá, né? Porque a gente olha muito para o tripé sustentabilidade econômico, social e ambiental. Mas já da década de 90, antes de eu pensar em estar conectada com a operação, meu pai decidiu, por um encontro com um médico veterinário chamado Renato dos Santos, que já é falecido hoje, ele entendeu que os equipamentos que a gente fabricava para entregar bem-estar animal, eles tinham que melhorar muito. Ele só replicava, até então ele replicava, ele não inventou, né? Meu avô não inventou uma máquina de contenção. Mas meu pai trouxe esse olhar, então, então, se machuca o animal, se é para sair do laço, para não machucar, não faz sentido eu fazer um equipamento que está deixando espaço para o animal se machucar. Então, ele foi trabalhar num desenvolvimento de conceito. Em 96, a Beckhauser lançou um equipamento chamado trapézio, foi batizado de trapézio. Mas foi muito revolucionário assim, para o setor. Ele era todo em aço, foi o primeiro equipamento do mercado todo em aço. O histórico todo era madeira, puro madeira. Um sistema de contenção completamente diferente, trouxe movimentos mais ergonômicos, assim, mais o olhar da questão da ergonomia para as pessoas, mas começa esse entendimento de como é que esse animal enxerga, que tipo de ruído que incomoda, enfim, olhando para o animal. E aí, quando a gente traz essa visão do bem-estar animal e humano, está muito conectado com o social e ambiental, porque eu estou falando dessa integração ser humano-animal, mas no ambiental a gente ainda estica para mais uma questão que é essa a partir da própria matéria-prima e do como no produto. Então a gente olha disso para dentro da indústria, o que a gente aqui dentro pode fazer. E meu pai conta a história que ele estava fazendo uma pós-graduação em marketing na época, 93, 4. E o meu irmão tinha uns 10 anos, ele chegou da escola, ele vinha da escola e parava no escritório da empresa, e eles estavam exercitando lá o trabalho, análise de pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, estava lá madeira. E meu pai disse que meu irmão encostou do lado dele e falou assim: pai, quantas árvores teve que derrubar hoje para fazer tronco? O nome do equipamento, regionalmente, em alguns lugares se chama de brete, em alguns lugares se chama de tronco de contenção. Você vê que associa com essa origem. E meu pai disse que naquele dia ele decidiu que ele ia fazer uma jornada para sair da madeira. Porque o mercado da madeira não era um mercado de madeira certificada. Você compra, paga lá sua taxa de reflorestamento na serraria, mas sabe que em algum lugar da cadeia tem alguém fazendo alguma coisa errada. E era um momento que o segmento absolutamente não estava olhando para isso. Hoje, estou falando hoje mesmo, 2022, eu ouvi dos maiores fabricantes do setor dizendo: estamos saindo da madeira, a gente está indo para madeira plástica ou para outras alternativas. A gente começou essa jornada lá na década de 90, ainda trazendo aço, e aí foi estruturando o equipamento em aço, a estrutura, diminuindo o volume de madeira aos poucos, porque tem uma questão cultural do produtor rural olhar e falar: mas esse ferro vai aguentar, não vai enferrujar, não vai entortar. Então, foi toda uma jornada. E depois a gente trouxe polímero. A gente usa hoje aço e polipropileno. Desde 2016, aí no lançamento da linha Total Flex, em 2016, que é a nossa linha base atual, que é mais ou menos um quebra-cabeça. O cliente vai escolhendo os opcionais, meio inspirado na automotiva. Você quer banco de couro, então vai montando o equipamento, e a gente trouxe já com a mudança de material definitivo. Então, desde então, a gente não usa mais nada de madeira. Então, tem muito essa questão do olhar da sustentabilidade ambiental no produto. E aí, na jornada da fábrica nova, a gente teve toda uma preocupação na concepção, uso de energia solar, captação de água de chuva, todo um trabalho de conscientização
com a equipe, desde a coisa mais simples que tem, que é, por exemplo, ninguém usa copo descartável na empresa. É bobo, mas assim, o efeito que isso faz das pessoas dizendo, eu vou levar isso para casa e meu filho vai levar para a escola um copinho, a gente fez um copinho de silicone, se é o copinho, se é a garrafinha, não importa. É a gente falar disso com, né, as pessoas que estão envolvidas dentro do negócio até o usuário lá na ponta. Então, é um trabalho muito de... Quando a gente se propõe a trazer temas que não são o óbvio, como era falar de bem-estar animal lá desde a década de 90, a empresa tem que se colocar num lugar de um trabalho de educação mesmo do setor. Não basta ter o equipamento, a gente precisa falar disso, porque ensinar as pessoas a usarem, enfim. Então, acho que a sustentabilidade está muito envolvida com isso, e aí o pilar econômico da sustentabilidade no nosso desenho, assim, tem todo um cuidado, né, e dentro da governança, dentro do processo sucessório, isso foi muito importante de como a gente construir um formato de segurança para que os pioneiros possam sair da operação, mas olhar a saúde financeira do negócio, como é que está. Então, a gente tem todo um cuidado de acompanhamento, né, de gestão do dinheiro mesmo e de como que o negócio se retroalimenta. A gente trabalha pouquíssimo alavancar, não tem esse hábito de financiar, é muito num caminho de planejar e dar o passo do tamanho da perna que a gente tem. Você citou algumas inovações aí importantes. Vocês, inclusive, ganharam alguns prêmios, né? De inovação e tal. Você lembra de alguns? Que para a gente foi mais emblemático, assim, recente, é que logo que nós fizemos a mudança da planta Fabril... Para Maringá, né? Para Maringá. Em 2020 a gente se mudou, a gente se inscreveu na edição do ano seguinte do Prêmio Nacional de Inovação da Confederação Nacional da Indústria, SNI e Sebrae, a parceria do prêmio. E nós ficamos entre as 3 indústrias de médio porte do Brasil que mais inovam para a sustentabilidade. Então, para a gente é muito legal, porque por mais que a gente olhe dentro com essa intenção, a gente não sabe se realmente, né, quanto que a gente está impactando ou o que a gente de fato está trazendo. E aí, quando participa, é um processo bem cuidadoso, assim, tem um questionário super extenso, depois tem uma fase de entrevistas, são 4 horas de entrevistas, é o país inteiro concorrendo. Então, traz um reconhecimento que para a gente legitima, assim, poxa, tem uma... Realmente a gente está no caminho certo, tem alguma coisa. Então, esse prêmio da CNI é um que é bastante emblemático. E o outro reconhecimento que ainda para deixar de dizer aqui em especial é que eu Mariana, fiquei na lista das 100 mulheres poderosas do agro da Forbes, que saiu também, foram próximas as datas, assim, também foi 2021. E para mim foi uma surpresa quando eu vi a lista, né? Falei com a Vera depois para entender quais são os critérios, né? Como é que 100 mulheres é muito pouco para o tamanho do que é o agro no Brasil. E eu acredito muito isso, a essa jornada toda da empresa, né? Esse papel de trazer esse olhar da sustentabilidade, do impacto ambiental, do cuidado com o bem-estar animal, que a Beckhauser vem trilhando, não é a Mariana. Eu tô no papel de conduzir os próximos passos, mas eu vim já com uma jornada bem facilitada, com um legado que já estava ali preparado para esse caminho. Eu só estou fazendo reforçar esse olhar mesmo. E você participa ativamente por uma inclusão maior de mulheres no agro? Eu tenho participado de vários grupos. Eu não consigo participar de um grupo regional, né, me comprometer com, mas eu tenho falado muito dessa pauta e tenho participado e visto com muito bons olhos esse movimento. Como não é um ambiente tipicamente mais masculino, é curioso e eu vejo isso muito mais forte, porque eu estou no agro e estou na metalmecânica. São 2 universos bem masculinos, né? Mas eu vejo no agro uma força muito grande dos movimentos de grupos de mulheres. Então, a gente se reunir para trocar figurinha, sobre produção, sobre o que é o olhar do negócio. Então, eu tenho participado de alguns grupos e de algumas conversas nesse sentido e falado sempre que eu posso sobre o tema também. Para desenvolver lideranças, né, de preferência, né, para ocupar
cargos cada vez mais diretivos, né? Não só no agro, mas no país, né? No mercado como um todo, né? É um movimento que precisa ser cada vez mais intensificado, né? Não sei se você viu uma experiência que fizeram, juntaram um grupo de meninos numa casa com tudo à disposição durante alguns dias, uma espécie de Big Brother científico, né? Num espaço juntaram os meninos para ver como é que eles se virariam durante uma semana, e no outro espaço só meninas. Depois de alguns dias, os meninos só tinham comido porcaria, a pia estava lotada de louça suja, uma bagunça infernal. Eles dormiam, varavam a noite fazendo bagunça, e as meninas, elas, cada uma estipulou uma tarefa, né, combinaram, cada uma vai fazer uma coisa a tal hora, ficou um brinco, uma perfeição. Então, por aí você vê que vai ser muito bom para o Brasil, né? Essa troca de comando o quanto antes e o quanto mais intensa possível. A gente também já falou sobre sucessão familiar, que enfim, é um terreno sempre delicado, né? Sobre essa questão da mulher, eu não tinha visto essa história Não. que você contou, mas uma coisa que me chama... Eu acho que tem duas coisas. Uma é que no ambiente corporativo, né, no mundo da liderança, assim, as mulheres... Parece que a gente tem que se provar mais, né? Para o homem, não é uma conquista de espaço, isso já estava ali. Mas eu acho que a grande questão não é uma troca de liderança, mas é como é que a gente mescla isso de uma forma mais inteligente. Como é que a gente aproveita a energia masculina e a feminina para um olhar, né? E aí, pautas como essa da sustentabilidade, por exemplo, né? A sopa de letrinhas que está em alta aí do ESG, que eu falo que vem empacotar algo que já estava presente, mas para a mulher, essa energia do cuidar é mais natural. E está muito conectado com isso, porque é um olhar em torno. Quer dizer, como é que os negócios impactam o mundo onde a gente está atuando, como é que a gente se relaciona com as pessoas. Então, eu vejo muito na gestão feminina uma abertura para esse caminho. E aí, sim, eu acho que dá para vir uma evolução ou uma revolução no olhar de negócios, que o papel da liderança feminina pode ajudar bastante. E além desse movimento que você faz junto às lideranças femininas, você também participa de outras entidades, né, como a Parsifal 21. O que é a Parsifal 21? Parsifal é uma associação, é uma empresa no formato de associação de basicamente consultores e alguns empresários, que a gente se juntou. Começou como um movimento de 2 consultores e depois ganhou corpo de organização, mas nasceu para apoiar negócios nesse olhar do impacto. Então, eu entender o negócio para além do lucro, que estava conectado com algo que me fez vir para o negócio da família, essa oportunidade de que a gente faz com o que o negócio está gerando de bem, de verdade mesmo, porque o gerar lucro é necessário, não é ONG, nós não estamos falando de ONG, a gente é negócio. Mas esse lucro, ele precisa alimentar algo que vai ser sustentável de verdade. Se eu só tirar, e a gente tem muito esse movimento, né, no mundo eu só uso o recurso. E eu vejo que a gente está muito nesse lugar hoje a pandemia, acho que exacerbou um pouco mais isso, né, que nível de desequilíbrio é esse que a gente entrou e como é que a gente se coloca nesse lugar. E aí não é o poder público, sim, tem um papel, sociedade civil organizada, participo de alguns movimentos que são esse olhar da sociedade civil, mas como é que a gente, como negócio, empresas, aporta as nossas competências para... eu não sou um negócio de impacto, a Beckhauser é um negócio tradicional que nasceu, né, de uma necessidade de gerar renda para a família e foi criando essas alternativas de produtos. Começou lá como marcenaria, depois começou a fabricar os equipamentos e foi trazendo essa visão do olhar do bem-estar animal e humano, enfim. Então,
a gente foi transformando. No meu entendimento, qualquer negócio pode trazer de verdade esse olhar de o que eu gero de impacto, como é que eu posso fazer isso melhor. E o Parsifal é um grupo de pessoas que se reuniu com esse olhar e se estruturou num caminho de consultoria / educação para ajudar a despertar isso nas empresas e levar essa consciência para o olhar de planejamento estratégico dos negócios, de como é que eu olho para o impacto socioambiental positivo, independente do setor que eu atuo, do tamanho de negócio que eu tenho. Bacana. Mariana Solete Beckhauser, CEO da Beckhauser. Um último recado para quem está acompanhando o Forbescast. Um último recado. Acho que para as mulheres, já que a gente estava nesse tema, né, mais para o final, e muitas vezes as pessoas perguntam, né, como é isso do ser mulher num ambiente masculino, ou né, o que te fez conseguir fazer essa jornada ou estar... Eu não acho que tem essa coisa do gênero como um limitador. A gente se coloca como um limitador. Então, assim, acreditar no seu próprio potencial. E ninguém está à toa em nenhum lugar. É a Mariana que tem que estar nesse papel hoje para essa jornada que a Beckhauser tinha para fazer, porque eu tenho alguma tinta para trazer nesse quadro aí. Então, que as pessoas... Eu falo em especial as mulheres... porque realmente geralmente é esse espaço de conquista e é mais difícil de acreditar quando socialmente parece mais desacreditado. Então, é acreditar, confiar no seu potencial e colocar no mundo, porque as coisas vão se juntando, né? E a gente consegue caminhar. Muito bom, recado dado. Obrigado, Mariana. Foi um prazer conversar com você. Até uma próxima. Sorte, sucesso. Obrigada, Zé. Obrigada de novo pelo convite, pela conversa. Até a próxima. Até a próxima. Até o próximo Forbescast.